Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala galera, fala indivíduos, estou passando aqui para fazer um convite para vocês para o nosso reta final do ProEnem, que começa na próxima segunda-feira, às 5h30 da tarde, com o nosso raio-x. O raio-x ele vai contemplar uma revisão super completa dos temas que mais caem na sua prova e é uma oportunidade muito única que você tem de realmente entender a prova do Enem e revisar os temas principais. Então, aproveite o final de semana e eu espero você segunda-feira, 5h30. Vamos que vamos, muito boa tarde, meu diretor, muito boa tarde para você que está aí no chat, para você que está aí na plataforma. Eu me chamo Leandro Almeida, caso você, a essa altura do campeonato, ainda não me conheça, eu tô aqui para poder te dar a primeira das 2 aulas de Geografia da noite, a aula de Geografia 1, em que fecharemos o conteúdo programático das nossas 32 semanas, falando sobre mais uma das regiões brasileiras, nossa querida região Nordeste. Depois, você sabe, né? Tem mais uma aula de Geografia, Geografia 2, para falar sobre assuntos ambientais e fechar também o nosso cronograma de estudos de 32 semanas. Mas você sabe que isso não significa que a gente fechou a nossa preparação. Nosso Leandro Vieira estava aí comentando com vocês agora, antes de eu aparecer aqui na tela, sobre o nosso reta final, que começa na semana que vem. Aliás, eu tava reparando, Renan, Leandro Vieira tá ficando velho, né? Barbinha tá ficando branca, tá ficando igual o Viug. Se tu pegar e olhar os vídeos antigos do Leandro Vieira, o rapaz era um rapaz mais jovem, assim, né? Só tinha pelos pretos no rosto, agora tá sendo tomado pela barba e pelos cabelos brancos. Daqui a pouquinho vai começar a passar tintura de cabelo, né? Tipo o Silvio Santos, né? Só espero que ele não bote um acaju, que aí vai ficar uma coisa meio desagradável de se ver. Muito boa tarde, Samila, muito boa tarde, Ana Beatriz, muito boa tarde, Paula Veridiana, muito boa tarde para todos os outros e outras que estão aí no nosso chat da plataforma. Quem tá mais, meu diretor? Dá uma olhadinha na plataforma. A Raine, a Blena, muito boa tarde, disse que hoje é dia de falar de Nordeste, é isso mesmo. Maria Vitória, Thaís Caroline, Bruno Soares, Maria Bittencourt. Muito boa tarde para todos vocês. Boa tarde para a galera que está aí no chat do YouTube, né? A Tailane, a Camille, o Caleb, a Emily, a Bruna, o Osmar, a Manu. E o Osmar está dizendo que essa foto da abertura me deixou vesgo. Pô, vesgo é uma coisa que eu não sou não, cara. Tem um monte de problema de saúde aí. Mas isso eu acho que ainda não desenvolvi. Vamos embora falar então do nosso maravilhoso estado da Bahia, nosso maravilhoso estado do Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, que juntos compõem o que eu chamo de região Nordeste, segundo a divisão oficial do IBGE. Mas você vai lembrar de uma coisa, naquela divisão não oficial, que é a que a gente tem usado para discutir alguns assuntos, a do Pedro Pinchas Geiger, o Maranhão tem metade considerada como parte da Amazônia. E o norte de Minas Gerais também entra como uma área do Nordeste.
já que nessa divisão não oficial não existe a obrigatoriedade de a gente respeitar as divisas estaduais. O Osmar falou que eu tô com o olho maior que o outro. Ah, isso aí é sono, né, cara? Você podia falar que é cachaça, mas, pô, pelo amor de Deus, respeito o meu trabalho, né? Dia de cachaça é dia de Maracanã, é fim de semana, dia de trabalho é dia de trabalho. Inclusive, falando em cansaço, sabe quantos ml de energético eu tomei já hoje, meu diretor? 800 e coisa, não vou fazer o cálculo aqui agora, né, não, 900 e coisa. 473 ml é o que vem naquele latão, né? Já instalei 2 latões ali, tô aqui, porque eu pensei, já que eu vou me estourar de alguma coisa para poder ficar acordado, é melhor usar algo que não afete tanto o meu estômago, né? Então eu reduzi o café e já fui direto no Monster. Meti 2 Monster, mas o Monster é saudável porque é sem açúcar. Então eu fico tremendo? Fico com o olho piscando? Fico. Ao final do dia, tô todo desconjuntado? Tô. Mas pelo menos não vou ter diabetes. É isso, né? A gente vai equilibrando a vida como pode. Vamos prosseguir? E agora eu quero te mostrar essa imagem para você poder perceber a variação de altitude, a variação altimétrica da região Nordeste. Lembra de uma coisa, você aprendeu isso nas aulas de cartografia. As cores não são aleatórias. A cor verde representa áreas mais baixas. A cor amarela, áreas de altitude um pouco maior. E quando você vai puxando a cor para o laranja, para o vermelho, para o marrom, é porque eu tenho uma altitude mais elevada. No caso do oceano, as cores também fazem diferença. Quanto mais escuro é o azul, é porque mais profundo é aquele local do mar. Repara que eu tenho, portanto, claro, algumas áreas mais rasas no litoral, que faz parte da zona econômica exclusiva brasileira. A área em que o Brasil tem soberania sobre os recursos naturais e que vai do litoral para dentro do mar numa distância de 200 milhas náuticas ou 370 quilômetros, tá bom? Agora, olhando para o continente, para a área emersa, você vai reparar que mesmo nas áreas mais altas, a altitude não é assim tão elevada. Então, conclua comigo. Olhando para cá e olhando para a legenda, a gente percebe que o Nordeste é uma região de altitudes modestas. Onde é que eu tenho no Brasil áreas com altitudes elevadas? Em alguns poucos lugares da Amazônia, lá na fronteira setentrional, na fronteira norte do Brasil, e em alguns lugares da região centro-sul, especialmente nas chamadas Serras do Atlântico Leste e Sudeste, que incluem algumas áreas do Rio de Janeiro, algumas áreas de Minas Gerais, alguns lugares de São Paulo, onde a gente chega a altitudes próximas dos 3.000 metros. Agora repara aqui, a gente não tem lugares muito mais altos do que 1.000 metros. Então mesmo nos lugares mais altos, nas áreas planálticas, o que temos são planaltos bastante rebaixados pelo processo de intemperismo e de erosão. Você sabe disso. O Brasil tem uma geologia composta por rochas sedimentares, por rochas magmáticas, rochas metamórficas, que se desdobram em 2 conjuntos, o das bacias sedimentares e o dos escudos cristalinos, e uma geomorfologia, um relevo, composto por planaltos, planícies e depressões. Tem essas 3 categorias aqui no Nordeste. Repara, no litoral eu tenho as planícies e tabuleiros litorâneos. Vindo um pouco para dentro do continente, já na região do Agreste, eu tenho uma área um pouco mais elevada que inclui lugares como o Planalto da Borborema. E caminhando mais para dentro do continente, do território brasileiro, eu chego a essa área que corresponde a uma área de depressão. Depressão sertaneja. O que é a depressão sertaneja? O pessoal logo pensa em música, né? Mas não. A depressão sertaneja é a depressão relativa, a depressão periférica, que é a característica de relevo do sertão nordestino, já que é uma área entre o Planalto da Borborema e a Chapada Diamantina e a região do Planalto do Parnaíba. A gente tem, portanto, essa variedade de paisagens na região Nordeste e é o que você pode observar aqui, ó, nessa outra imagem. Reparou a diferença entre essa e essa imagem aqui?
Nessa, o que eu vejo é de cima. E para saber qual é a variação altimétrica, a gente usa cores. Aqui o que eu vejo é de frente, é de perfil. Esse aqui é um perfil topográfico. Imagina o seguinte, que você vai fazer uma viagem pelo Nordeste. Aliás, saudade de viajar pelo Nordeste. Tem tempo que eu não vou para lá. Quando foi a última vez que eu fui pro Nordeste, gente? Foi 2013. Caramba, tem muito tempo. Tem que voltar lá. Vai ser minha prioridade para a próxima viagem. Se você por acaso fizesse isso que eu estou propondo agora, uma viagem pelo Nordeste, desde o meio norte até o litoral, o que você iria cruzar seriam essas paisagens aqui. Você viria do Rio Parnaíba até os tabuleiros litorâneos, onde eu tenho o Oceano Atlântico. E você passaria por uma região em que eu tenho planaltos e chapadas da bacia do Rio Parnaíba, uma depressão sertaneja, que é onde está o sertão com clima semiárido, chegando até o Agreste, que é onde eu tenho o Planalto da Borborema, e aí depois sim você chegaria às planícies e tabuleiros litorâneos. Repara então que eu estou falando alguns nomes que são os que aparecem aqui nessa imagem. E agora eu quero muita atenção de vocês, tá? Muita. Por quê? Porque existe um problema muito grave no discurso de muita gente quando vai falar sobre o Nordeste ou fazer prova, fazer questões sobre o Nordeste, que é a generalização de uma parte do Brasil que é extremamente plural, quanto a características topográficas, quanto a características climáticas, quanto a características de vegetação, de solo, demográficas e também econômicas. Existem enormes diferenças entre a zona da mata, o agreste, o sertão e o meio norte. Repara que o meio norte é a parte da região nordeste que pega especificamente dois estados, o estado do Maranhão e o estado do Piauí. Essa é uma área onde existe uma espécie de zona de transição entre o Nordeste, o Centro-Oeste e a região amazônica. Inclusive, talvez você lembre da aula que eu dei de Geografia Física de Vegetação. O que eu tenho aqui é uma vegetação que não é um bioma, uma vegetação chamada de Mata dos Cocais. Aqui na Mata dos Cocais, você vai ter muitas palmáceas, buriti, carnaúba, babaçu. Todas são palmáceas das quais a gente pode fazer extrativismo. E esse extrativismo vegetal foi e ainda é importante para muita gente nesses dois estados, no Maranhão e no Piauí. Teve uma questão do Enem de alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, que falou sobre as quebradeiras de coco. E o Potter flamenguista está lá comentando, Teresina só tem coqueiro e calor, né? Calor é uma coisa que não falta em Teresina, impressionante. Por quê? Porque Teresina é um local que está perto da linha do Equador, então isso quer dizer que tem muita luminosidade ao longo do ano, que tem uma insolação expressiva ao longo do ano praticamente todo, e está afastada do litoral. Então sofre com a influência da continentalidade. Inclusive, fica seca durante uma parte do ano, que faz com que a sensação térmica fique mais alta. É complicado. Teresina é um lugar bastante quente. A temperatura atinge patamares muito altos e a sensação térmica também. Sendo que são coisas diferentes, né? Vocês lembram? A temperatura é uma coisa. A sensação térmica tem a ver com a temperatura, mas também com o vento, com a umidade, com outros elementos climáticos. Prosseguindo, agora vamos dar uma olhadinha nessa enorme área chamada de sertão. Ela vai pegar praticamente todos os estados do Nordeste. Tem um pedação de sertão que fica na Bahia. Tem um pedaço enorme do sertão que fica no Ceará. Mas também tem sertão do Nordeste no Rio Grande do Norte, também tem em Pernambuco, também tem na Paraíba. Tem sertão em boa parte, ou ao menos num pedacinho, de praticamente todos os estados da região Nordeste. Só que essa não é a área onde eu tenho as maiores densidades demográficas. E calma,
Eu não estou te falando que ninguém mora no sertão, não é isso. Aliás, pergunta para quem está aí no chat agora, da plataforma ou então do YouTube, e mora no Nordeste. Vocês moram onde? Moram em qual estado? Moram em qual cidade? E vocês sabem identificar, imagino que sim, se o lugar onde vocês moram está no meio norte, no sertão, no agreste ou na zona da mata? Vocês sabem? Se souberem, coloquem aí no chat, por favor. Ó, o Renan falou que mora na zona da mata. É provável que a maior parte de vocês também more em áreas da zona da mata. Se Ândalo mora na Bahia, não sei aonde, né? O Júnior mora no Ceará, tem gente de Alagoas, de Sergipe. Que maneiro, ó, a Tailândia é de Pindoba, no Alagoas, a Thalita é do Ceará, o Osmar, Bahia, zona da mata. Quem tá postando região tá dizendo que é da zona da mata. Ó, a Ivonete mora em Parnaíba, lá no Piauí, no litoral. Legal, então repara. Ó, opa, o Carlos Vinícius mora no meio norte. Teve alguém que falou que mora no sertão ali, eu perdi, passou. A Maria Luísa mora no sertão. Legal, legal. Por quê? Porque o sertão é um local onde eu tenho sim um grande povoamento, um povoamento histórico e atividades econômicas muito diversas. Para vocês que moram no sertão, inclusive, me ajudem a desconstruir os preconceitos que muitas pessoas têm com o sertão. Fala a verdade, você que não mora no sertão, você que não conhece o Nordeste, qual é a imagem que te vem à cabeça quando você pensa em Nordeste? Quase sempre, ou é uma ou outra. Ou você vai pensar no Nordeste como um lugar paradisíaco, com praias muito bonitas, ou você pensa num lugar com um chão rachado, com gente sofrida, seca. São os estereótipos que se tem sobre a região Nordeste, que na verdade é muito mais plural do que isso. Inclusive o próprio sertão. O próprio sertão nordestino é uma área onde, para além da agricultura de subsistência, da extração de carvão vegetal, da produção de carvão vegetal através da extração da caatinga, de atividades de pecuária, a gente tem atividades industriais, a gente tem atividades terciárias, de serviços, de comércio, atividades de turismo e, cada vez mais, uma atividade econômica que tem crescido no sertão do Nordeste é a fruticultura irrigada. Fruticultura irrigada. Por que irrigada? Porque para que ela possa prosperar, é preciso utilizar as águas, geralmente, do Rio São Francisco. Rio São Francisco que é um rio perene, que tem água no todo. Por quê? Porque nasce numa área de Minas Gerais onde a gente tem bastante chuva. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que há uma pluralidade muito maior do que o que se imagina inicialmente. Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre o clima. Porque essa imagem de que o sertão é um lugar absolutamente seco é uma imagem parcialmente verdadeira. Quem mora no sertão aí sabe, tem chuva. O ano todo? Não. O tempo inteiro? Não. Em grandes quantidades? Geralmente não, mas tem. Dependendo do lugar do sertão, o regime de chuvas é o seguinte: 4 meses com chuva e os outros 8 meses sem chuva. Há lugares em que a proporção é diferente. 9 meses de estiagem para 3 meses com chuva. Ou então 7 meses de estiagem para os outros meses do ano com chuva. A gente tem uma variedade, tá? Depende se está mais próximo do litoral, se está mais para o interior. Vai variar muito. Não dá para achar que vai ter exatamente as mesmas condições em toda a extensão dessa área, que é enorme. Porém, de um modo geral, isso se explica por uma dinâmica que inclui a influência do relevo. Como assim? Nessa imagem, o que você vê é uma montanha, pode ser um morro, pode ser um planalto, pode ser o Planalto da Borborema, que funciona como uma barreira orográfica. E aí, quando as chuvas vêm do litoral, seja pela massa tropical atlântica ou pela massa polar atlântica que chega aqui no meio do ano, ou a massa equatorial atlântica, em geral, essa massa não consegue levar as chuvas para dentro do continente porque ela é embarreirada por essa barreira orográfica. Então eu acabo tendo mais chuva na zona da mata e no agreste e menos chuva na região do sertão. Esse é o primeiro dos motivos que explica que nós tenhamos menos chuva
nessa região aqui. Uma outra razão, a própria distância em relação ao litoral. Não dessa área, mas dessa outra. Boa parte do sertão está afastado da influência da maritimidade. É influenciado, portanto, pela continentalidade. E aí a tendência é que chova menos. E tem uma outra coisa também, chamada alta pressão atmosférica. Vou pegar aqui uma bolinha que eu estava usando para poder gravar umas coisinhas antes da nossa aula e vou fazer aquilo que eu sempre tento fazer na aula de clima, mas nunca lembro, porque eu nunca lembro de trazer essa bolinha aqui. Que vocês chamam de bexiga, né? Chamam de balão, eu chamo de bola de festa, e quando eu chamo de bola de festa, vocês gostam de me zoar. Olha aqui, ó. O que eu vou fazer? Botei ar aqui dentro. Aumentei a pressão atmosférica aqui. Nesse momento eu tenho alta pressão atmosférica aqui dentro. Muito mais pressão atmosférica aqui dentro do que do lado de fora. Chega uma hora que se eu for enchendo, ela vai estourar, né? Não é o que eu vou fazer. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Vou soltar. Vamos ver. Ó, voou. Caiu aqui, ó. Por que voou? Porque na natureza o ar tende a sair de onde ele está em excesso para os lugares onde ele está em falta. Então se a bola estava com alta pressão atmosférica, o ar saiu daqui de dentro para vir para o lado de fora, onde a pressão atmosférica é menor. Ó, tem gente que chama de bola. Aula de física, bolinha. Não, aula de física às vezes tem uns experimentos estranhos aqui, né? Tava vendo um vídeo outro dia do Arthur, coitado, né? Tava ele aqui, né? Limpando um espelho, mas tava uma coisa meio esquisita, né? Parecia até que era depois de meia-noite já. Alguém tinha que avisar ele que no horário em que a aula rola, isso não é permitido. Enfim, então, o que eu tô dizendo para vocês é, lembrem-se disso sempre. O ar tende a sair das áreas de alta para as áreas de baixa pressão. Das áreas anticiclonais para as áreas ciclonais. E aqui eu tenho uma área de alta pressão atmosférica. É uma espécie de escudo de ar seco que não fica aqui o ano inteiro, mas fica durante boa parte do ano, dificultando as chuvas que poderiam vir do mar, dificultando as chuvas que poderiam vir da Amazônia e fazendo com que esse local tenha, na prática, um índice pluviométrico muito baixo. Beleza? Vamos lá para o nosso outro quadro, que eu vou fazer agora um resuminho das principais características de cada uma dessas regiões do Nordeste. Vem cá. Vamos para o nosso desenho grotesco, né? Como vocês já estão habituados. Ó, que belo desenho aqui. Acho que esse é o Nordeste mais feio que eu já vi na minha vida, cara. Cruz credo. Não, vou até apagar, gente. Estou constrangido com o quão feito é isso aqui. Vou fazer o Brasil mesmo, né? Aquela capivara que você está acostumada. E aí dele eu vou puxar o Nordeste. Brasil com os chifrinhos de sempre. Aquele Brasil meio descompensado, né? E aí tá aqui nosso Nordestão da massa. Essa área aqui eu vou chamar de número 1. Essa outra vou chamar de 2. Aí aqui vamos chamar isso aqui tudo de 3. E esse pedaçoilo de 4. O que eu chamei de 1 é a zona da mata. Quais são as características da zona da mata, dessa área litorânea? Primeiro, é o local onde eu tenho maior urbanização. Onde eu tenho as principais cidades, as capitais estaduais, e é onde eu tenho também a maior concentração demográfica. A maior densidade populacional também. É a área mais industrializada? E que tipo de indústrias eu tenho ali? Vários tipos diferentes. Mas algumas que se destacam
são as indústrias de roupas e as indústrias calçadistas, além das indústrias de brinquedo. Então são indústrias principalmente de bens de consumo não duráveis. Por que eu estou te falando isso? Para você lembrar que tem vários tipos de indústrias diferentes. E que eu tenho, por exemplo, um tipo de indústria que é a siderúrgica ou a metalúrgica, que são indústrias de base. E essas você vai encontrar mais na região sudeste. Então, indústrias de base você encontra mais no sudeste. Indústrias de bens de consumo não duráveis é o que você vai encontrar em maior proporção aqui na região nordeste e, especificamente, na Zona da Mata. Agora, uma coisa, sabia que na Zona da Mata é também onde eu tenho uma grande concentração fundiária? Pois é. Infelizmente, a Zona da Mata é marcada por essa concentração de terras. Um reflexo do processo de colonização que foi feito predominantemente no litoral e que dividiu várias áreas dessa parte do Brasil em capitanias hereditárias, depois distribuiu sesmarias, dando origem a latifúndios. E em vários desses latifúndios, o que a gente tem como característica é a agricultura de plantation. Você lembra como é que é essa agricultura? É a agricultura patronal, porque tem um dono, tem um patrão. É monocultura, que você planta uma coisa só. Cacau, algodão, açúcar, café. Usa muita mão de obra. Inclusive tem muita gente que trabalha nessas áreas de fazenda, nesses latifúndios, e que vai para lá na época de fazer a colheita ou de fazer o plantio. É a galera que faz a chamada transhumância, os boias frias, que faz essa migração sazonal. E essa produção, que é pouco mecanizada, é para o mercado externo. É um cenário bem diferente daquele que eu vou ter, por exemplo, no Agreste. O Agreste é um local onde eu tenho um predomínio de uma agricultura policultora. Houve uma questão do Enem de alguns anos atrás que inclusive trouxe esse assunto. A questão mostrava uma espécie de calendário, onde você conseguia ver o que é que se produzia em cada época do ano nesses locais do Agreste brasileiro. É uma espécie de zona de transição entre o litoral e o interior. E eu vou repetir, é um local onde existe um destaque bem grande para atividades policultoras. Essa policultura é feita pelas próprias famílias que moram, que produzem para o próprio sustento. É uma agricultura familiar. Repara aí a diferença. Agricultura da Zona da Mata, plantation, patronal. Agricultura do Agreste, policultora, familiar. Voltada para a subsistência ou para o mercado local. Se eu escrever aqui, aparece? Aparece. Olha aqui, ó, consumo interno. Entendeu o que é o consumo interno que eu chamei? É o mercado interno. É você produzir para vender em feiras regionais. Por exemplo, eu vi alguém falando de Feira de Santana. Feira de Santana, por exemplo, é um local onde a gente vai ter a venda de muitos desses produtos da policultura do Agreste, tá bom? Prosseguindo, vamos falar um pouquinho das características do sertão. O que determina, o que define o sertão? Muito a questão climática. O clima que é semiárido. O que significa isso? Ser um local de clima semiárido. Significa ter uma longa estiagem. Ó, mas não vai confundir estiagem com seca não, tá? Estiagem é o momento em que geralmente não chove mesmo. Seca
é quando a estiagem se prolonga para além do normal, ou quando ela acontece fora de época. Aí sim a gente tem um problema. As pessoas que moram no sertão estão acostumadas a esse período longo sem água, sem chuva. Elas se adaptam a isso, historicamente. O rio vai secando, mas o leito do rio continua úmido. Dá para plantar ali. Você tem os açudes, tem água ali guardada. Agora, se no período que era para chover, lá nos 3, 4 meses, que é o período chuvoso, não chove, aí fica difícil. Porque pelos próximos 8 meses eu sei que não vai chover mesmo. Então, quando 2 períodos de estiagem emendam um no outro, aí eu tenho um problema, eu tenho a seca. A vegetação é uma vegetação xerófita, caducifólia, decídua, que é o que eu encontro em um bioma chamado de caatinga. A gente tem no sertão algumas atividades importantes, como, por exemplo, a agricultura de subsistência. Você tem também atividades de pecuária bastante tradicionais. E mais recentemente, como eu falei, começou a crescer bastante a fruticultura irrigada. Por exemplo, a produção de morangos. E aí, vocês lembram que eu dei uma zoada quando falei disso lá no comecinho do ano? Na matéria sobre agricultura, agronegócio, modelos agrícolas. E falei pra vocês que aquela música popular brasileira chamada Morango do Nordeste é uma grande farsa. Lembra? Essa musiquinha é velha, nem sei de quando que ela é. Eu só lembro que eu a conheci em 2000, quando um grupo de pagode já afinado, acho que não existe mais cara metade, né? Acabou, graças a Deus, era muito ruim. Esse grupo de pagode fez uma regravação dessa música, que eu acho que é do Frank Aguiar, não tenho certeza. E aí explodiu no Brasil, assim, foi um sucesso, a música mais tocada do ano 2000, a música que fala do morango do Nordeste, que tu sabes, não existe, sou cabra da peste, uma música terrível, que tem rimas muito ruins, que é toda desconjuntada, que não fala nada com nada, ainda mente, né? Porque fala que não existe morango do Nordeste, e existe sim. Assim como existem outras várias frutas, assim como se produz uva, assim como se produz vinho. Tá achando que vinho é coisa só da Serra Gaúcha? Só do Rio Grande do Sul? Não! Tem produção de uvas e tem produção de vinhos no sertão nordestino. Inclusive são vinhos que têm ganhado popularidade e ganhado prêmios dentro e fora do Brasil. Prosseguindo. Ó, o Osmar tá me zoando ali. Que eu... Tá querendo saber? Minha idade? Ih, tô velho. Pois é, ó. 2000, tá vendo? Sou velho. E é engraçado, cara, porque eu tô velho mesmo. Eu comecei a dar aula muito cedo, né? Eu entrei na faculdade muito novo. Eu comecei a estudar muito cedo, uma história meio maluca aí. A minha irmã não gostava de... Não é que não gostava, tadinha. Ela era um pouco mais velha que eu, 1 ano e meio mais velha que eu. E ela chorava muito quando estava na escola, ela mordia as pessoas. Acontece, né? A criança tem reações um pouco curiosas às vezes. E aí, assim que eu completei 3 anos de idade, mamãe me colocou na escola lá pra eu ficar junto com a minha irmãzinha. E eu fui embora. Então assim, não pulei série nenhuma não, mas eu não fiz aquelas sériezinhas de criança. Vai ver por isso que eu não aprendi a desenhar, né? Pulei o maternal, pulei o jardinzinho, fui direto pra classe de alfabetização, aprendi a escrever rápido, a ler rápido, mas não aprendi a ter coordenação motora. Não sei escrever, não sei desenhar, não sei segurar uma colher, um garfo direito, enfim. E aí terminei a escola cedo, terminei com 15 anos. Comecei a dar aula com 16, cara. Tem noção que eu comecei... Primeira vez que eu entrei numa sala de aula foi com 16 anos, não tinha um pelo na cara aqui, ó, nada, nada. Aquela cara de moleque. Eu lembro que o pessoal me olhava e falava, cara, o que esse moleque tá fazendo aqui da aula, né? E hoje eu tô aqui, quase 20 anos depois, ó. A Bruna, 34, 37, não, eu tenho 35, tô velho já, tô caquético. Quase 20 anos em sala de aula, falando algumas bobagens e algumas coisas relevantes. Então, prosseguindo para falar de algo relevante, essa fruticultura irrigada é feita às margens do Rio São Francisco. Rio São Francisco, cujas águas foram transpostas. Para quê? Para que elas cheguem a lugares aonde a gente só tem rios temporários.
Então não se esqueça da transposição do Rio São Francisco, que criou 2 novos braços d'água, uma obra gigantesca, colossal, difícil pra caramba. Quem tá fazendo uma parecida é a China, e a previsão é que demore mais 1,5 décadas para completar. E olha que é a China, né? Mas é porque esse tipo de obra é difícil mesmo, muito complicado você pegar um rio e desviar quilômetros e quilômetros para uma outra localidade. Tem uma série de entraves, dificuldades de engenharia para poder colocar essa obra para frente. A gente fez, demorou bastante, mas conseguiu fazer e tá lá o Rio São Francisco levando água para lugares onde antes ele não chegava. Tá bom? E agora eu vou fazer aqui um detalhezinho sobre... Aparece? Aparece. O meio norte. Para você se lembrar que a principal característica do meio norte, que é o que costuma ser cobrado no vestibular, é que ele é uma área onde a gente tem tradicionalmente extrativismo vegetal, que é um local onde a vegetação é de mata dos cocais. E aí você pode estar pensando, poxa, tá bom, então aqui é Mata dos Cocais, aqui é Caatinga, e no Agreste? E na Zona da Mata? No Agreste tem um pouco de Caatinga e tem um pouco de Mata Atlântica. Na Zona da Mata, eu tenho Mata Atlântica. Vamos puxar aqui mais essa informação. Mata Atlântica. E o clima? Tropical litorâneo. Ou tropical atlântico, como você quiser. Agora, lembra de uma coisa. O clima tropical litorâneo vai ter um regime de chuvas que vai variar de acordo com o lugar do Brasil, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nessa área do Sudeste, e aqui também na região Sul, a época mais chuvosa fica entre dezembro e março. Aqui não. Aqui a época mais chuvosa está no meio do ano. Vocês sabem, quem mora aqui na Zona da Mata sabe, concordo com o que eu estou falando. Depende do lugar. Aí tem alguns lugares em que o mês que mais chove é maio, tem outros que é junho, tem outros que é julho, mas é no meio do ano. Por quê? Porque essa é a época em que a massa polar atlântica avança pelo Brasil, bate na massa tropical atlântica, aí as duas vão emboladas até o litoral do Nordeste e provocam chuva nessa parte do Brasil. Aliás, não é lá a melhor época do ano para você ir para cá para fazer turismo, se você quiser pegar praia. Mas se você quiser economizar, a possibilidade, né? Porque geralmente os hotéis vão estar com estadias mais baratas, você vai gastar um pouquinho menos do que você gastaria se fosse na alta temporada. Tá bom? Vamos lá. Vocês querem dar um print ali? Dá uma printada aí. Tem algumas informações relevantes. Bora? Valeu. Entendido? Vamos prosseguir, né? Aqui eu tenho uma informação sobre solos, eu quero só destacar que a região Nordeste tem uma pluralidade de solos, incluindo latossolos, que são aqueles solos ácidos, porém bastante profundos, e temos também alguns solos como argissolos, incluindo massapê, que é um solo fértil que era encontrado bastante em áreas da Zona da Mata e que ajudou no processo de desenvolvimento da agricultura local. A agricultura vingou bem porque os solos colaboraram nesse desenvolvimento. Aqui eu tenho um pouquinho da hidrografia de parte da região Nordeste. Eu quero que você repare uma coisa. Olha, aqui eu tenho o importantíssimo rio Parnaíba. E o rio Parnaíba tem uma peculiaridade muito legal. Ele é o único rio brasileiro cuja foz é em delta. O resto, todos têm foz em estuário, que é aquela bocona larga. O Parnaíba não, ele tem uma foz em delta. Teve alguém aí que falou que é de Parnaíba, né? Não lembro quem foi, mas vai poder confirmar aquilo que eu tô falando. E repara pra cá, ó, cadê os rios? Cadê? São rios temporários. Então eles nem aparecem aqui em alguns casos. Por isso a enorme importância de você pegar essa bacia, que é a bacia do São Francisco, ó, que vem de Minas Gerais, passa pela Bahia. Repara que aqui tá ficando mais largo o rio. Nossa, que coisa estranha.
Por que do nada o rio vai ficando largo em alguns lugares? Por causa das barragens. Por exemplo, eu tenho aqui uma barragem em Sobradinho. Por exemplo, eu tenho uma barragem aqui, ó, em Paulo Afonso. O Rio São Francisco é um rio maravilhoso que é usado para navegação fluvial, é usado para transporte, é usado para pesca, é usado para turismo. A foz do Rio São Francisco é uma coisa linda de se visitar. Para quem nunca foi, sugiro, visite essa área. E é usado também para geração de hidroeletricidade. Beleza? Aí você pega esse rio que faz a curvinha e deságua aqui entre o Sergipe e Alagoas e junta com outros rios que pegam essa parte mais setentrional do Nordeste. E aí você faz essa incrível obra que é a transposição. Então repara, ele nasce em Minas, ele desemboca entre o Sergipe e Alagoas, e esse novo sistema de abastecimento, da transposição das suas águas, esses dois novos braços, ó, vão conectá-lo, ou melhor, já o conectam a outros vários rios temporários da região. Aqui, ó, eixo leste, conectando o Rio São Francisco ao Rio Paraíba. E aqui eu tenho o eixo norte, que conecta o Rio São Francisco com vários rios, como, por exemplo, o Rio Piranhas, passando pelo município de Souza, chegando aqui, ó, em Juazeiro do Norte, nas imediações de Cabrobó, de Salgueiro, vários municípios importantes, populosos e que têm arranjos produtivos muito importantes. Você está achando que o Nordeste é só agricultura? Não. Você tem outras atividades também e uma pluralidade de atividades agrícolas, incluindo o avanço da soja, para o bem e para o mal, né? Você sabe que eu tenho aqui nessa área o Matopiba, que é o local para onde avançou a fronteira agrícola brasileira nos últimos anos. Isso faz com que essa área acabe recebendo cada vez mais gente, com que a economia cresça, com que eu gere empregos, com que as cidades se expandam, com que o setor terciário cresça, em virtude desse agronegócio, mas crescem também os impactos ambientais, tanto ao Cerrado quanto à Caatinga. Está aqui a região do Matopiba ou do Mapitoba e alguns dos municípios importantes que dele fazem parte, como Luiz Eduardo Magalhães, um município em que essa agricultura de soja cresceu muito nos últimos anos. E aqui, o que eu tenho é uma imagem que mostra o Rio São Francisco e alguns municípios nas imediações dele, em que tem havido a ampliação da fruticultura irrigada, que é voltada tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Talvez, se você estiver em algum lugar do Brasil que não seja o Nordeste e for ao mercado, você encontre, como se encontra aqui no Rio de Janeiro, na seção de frutas, um monte de uvas que vieram do sertão nordestino. Isso mostra que a gente tem uma agricultura que é muito plural. Em algumas áreas é de subsistência, em outras é de plantation, em algumas é voltada para o mercado interno. Beleza? Dá o seu print aqui, porque tem algumas informaçõezinhas relevantes para vocês. E agora eu vou fechar a minha aula. Eu nem comentei sobre muitos problemas, porque de problemas você já sabe. Eu não quero falar apenas sobre a região Nordeste como uma região de perdas, como uma região de indicadores sociais ruins, porque esses problemas a gente já conhece. Muitos deles permanecem existindo, mas houve uma melhora substancial de quase todos os indicadores sociais e econômicos do Nordeste ao longo dos últimos 25, 30 anos. Essa economia tem crescido, inclusive, mais do que a de outras áreas do Brasil. Não à toa, houve tanta migração de retorno para lá. Beleza? Um beijo, tchau, tchau e até daqui a pouco. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.